Continuação do relato, estilo CCB, extenso e detalhado. A prova que parecia não ter fim. Era uma sexta-feira à noite e o irmão Carlos, vamos chamá-lo assim para preservar sua identidade, como é de costume na CCB, sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas. Diante dele, as contas se empilhavam: luz, água, aluguel, o boleto do carro que já estava com 2 meses de atraso. O salário do mês ainda não tinha entrado, e o patrão, com a voz embargada, havia ligado naquela tarde: Carlos, a situação tá feia. Vou ter que segurar mais uns dias. Ele não precisou dizer mais nada. Carlos já sabia o que aquilo significava. Sua esposa, Marta, lavava a louça em silêncio, mas ele sentia o peso de seu olhar. Ela não reclamava, nunca reclamava, mas ele conhecia aquele silêncio. Era o mesmo que o acompanhava nas noites em claro, quando o desespero apertava o peito e a oração parecia não subir além do teto. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade, ele murmurou, fechando os olhos. Não eram palavras bonitas, nem uma oração decorada. Era um clamor, daquele que não tem mais para onde correr. E foi ali, naqueles minutos de angústia, que ele lembrou das palavras do irmão mais velho na igreja: Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Carlos respirou fundo. Tá certo, Senhor. Se o Senhor permitiu, é porque tem um propósito. Eu vou ficar firme. A oferta que doeu, mas que mudou tudo. No domingo seguinte, o culto estava cheio. Carlos e Marta sentaram-se nos bancos de trás, como sempre faziam. Ele com a Bíblia aberta em Salmos 37, ela com as mãos entrelaçadas, orando baixinho. Quando chegou o momento da oferta, Carlos hesitou. No bolso tinha apenas R$ 50, o que restava do troco do mercado. Era pouco, mas era tudo o que tinham para passar a semana. Deus, o Senhor sabe que eu preciso desse dinheiro, mas o Senhor disse que a oferta é santa. Ele pensou, lembrando das palavras do apóstolo: Deus ama a quem dá com alegria. Não havia alegria naquele momento, mas havia obediência. Com a mão trêmula colocou a cédula no envelope e depositou na urna. Marta apertou seu braço como se dissesse: Deus vai prover. E foi então que no final do culto, um dos cooperadores se aproximou. Irmão Carlos, o irmão pode ficar um pouquinho? O irmão José quer falar com você. Carlos não fazia ideia do que se tratava. Seria alguma repreensão? Um aviso? Mas quando entrou na salinha dos cooperadores, o irmão José, um homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria, estendeu um envelope branco. Irmão, o Senhor colocou no meu coração para te entregar isso. Não é meu, é dele. Carlos abriu o envelope e sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Dentro, havia exatamente R$ 800, o valor do aluguel atrasado, das contas de luz e água, e ainda sobraria para o mercado da semana. Mas irmão, como o senhor soube? Ele gaguejou. O irmão José apenas sorriu. Eu não sabia de nada. Só ouvi o Espírito Santo me dizer: entrega isso para o Carlos. Naquele momento, Carlos entendeu. Deus não tinha se esquecido deles. A doença que veio para fortalecer, mas as provas não terminaram ali. 2 meses depois, Marta começou a sentir dores fortes no abdômen. Os exames revelaram um tumor no ovário. O médico foi direto. É preciso operar rápido. Senão, pode se espalhar. Carlos sentiu o chão sumir debaixo dos pés. De novo, Senhor? A gente mal se recuperou da última crise. Mas dessa vez a prova era diferente. Não era dinheiro, era saúde. E o medo era maior. Naquela noite, eles se ajoelharam ao lado da cama e choraram. Não de desespero, mas de rendição. Senhor, a gente não entende, mas a gente confia no Senhor, Marta disse, com voz firme apesar das lágrimas. E assim começou uma batalha de fé. O jejum que quebrou as correntes. A igreja inteira se mobilizou. Os irmãos mais velhos marcaram 3 dias de jejum e oração. Não foi um jejum anunciando milagres espetaculares, mas um clamor silencioso e persistente. No primeiro dia, Carlos jejuou apenas água. No segundo, nem isso. A fome doía, mas a dor maior era ver Marta fraca, pálida, perdendo peso. Será que a gente tá fazendo certo, amor? Ela perguntou na terceira noite. Carlos segurou sua mão. A gente tá fazendo o que a palavra manda. Buscai-me e achareis, o Senhor disse. A gente vai continuar buscando. E foi então que na madrugada do terceiro dia, enquanto oravam, Marta sentiu algo diferente. Uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de dentro. Carlos, eu sinto que já estou curada, ela sussurrou. Ele não entrou em euforia. Não gritou glória a Deus, na hora. Só abraçou a esposa e disse: a gente vai esperar a confirmação do médico. Mas se o Senhor falou no teu coração, eu acredito. A confirmação que veio no tempo de Deus.
Na consulta de retorno, o médico entrou com o exame na mão, o rosto sério. Carlos e Marta se seguraram, preparados para o pior. Eu não entendo, o médico disse, olhando para as imagens. O tumor sumiu. Não tem mais nada aqui. Marta sorriu. Carlos apenas assentiu, os olhos cheios d'água. Obrigado, senhor. Ele murmurou. O médico desconcertado balançou a cabeça. Isso não é comum. Vocês fizeram algum tratamento alternativo? Não, doutor, Carlos respondeu. Só oração. O médico não tinha mais o que dizer, mas eles sabiam. Deus tinha ouvido. O jovem que voltou para casa. A história poderia terminar aqui, mas Deus tinha mais. Um domingo, depois do culto, Carlos notou um jovem sentado sozinho nos fundos do templo. Rafael, 19 anos, olhava para o chão, as mãos nos bolsos, o rosto marcado por noites mal dormidas. Carlos se aproximou. Tudo bem, irmão? Tá tudo errado, na verdade, Rafael respondeu sem levantar os olhos. Eu tava afastado, faz uns 2 anos. Mas hoje eu não aguentava mais. Precisava voltar. Carlos sentou ao lado dele. Às vezes a gente acha que tá longe demais, mas Deus nunca se afasta da gente. E então Rafael contou, drogas, brigas em casa, uma namorada que o tinha abandonado. Ele tinha se sentido o pior dos pecadores. Eu não sei se Deus ainda quer me perdoar. Ele confessou, a voz quebrando. Carlos não deu um sermão. Só colocou a mão no ombro do jovem e disse, Deus não olha pro seu passado. Ele olha pro seu coração. Se você tá aqui, é porque ele já tá chamando você de volta. Naquela mesma noite Rafael se ajoelhou no altar e chorou. Não foi um choro de vergonha, mas de alívio. E quando saiu dali, ele tinha uma certeza. Eu quero ser batizado. O batismo que transformou uma família. 3 semanas depois, num domingo de manhã, Rafael desceu as águas. Não foi um batismo espetacular, com fogos ou música alta. Foi simples, solene, cheio do Espírito. Quando ele saiu da água, sua mãe, que tinha vindo só para ver como ia ser, caiu de joelhos e chorou. Meu filho voltou. Ela gritou entre lágrimas. E ali, na frente de todos, ela também se entregou a Cristo. Depois do culto, Rafael abraçou Carlos. Irmão, se não fosse você, eu não sei onde eu estaria. Carlos só sorriu. Não fui eu, irmão. Foi Deus. Ele só usou um homem quebrado para alcançar outro. A obra que Deus começou. Hoje Carlos e Marta servem na igreja. Ele faz parte da equipe de visitas, levando a palavra a quem está afastado. Ela ajuda nas reuniões das irmãs, compartilhando seu testemunho de cura. Rafael está na escola bíblica, preparando-se para ser cooperador. E toda vez que alguém pergunta, como vocês conseguiram passar por tudo isso? A resposta é sempre a mesma. Não foi a gente. Foi Deus. A gente só ficou firme. A lição que fica para nós. Se você está lendo isso e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Ouça bem. Deus não olha para sua falha. Ele olha para o seu coração arrependido. Ele não te promete uma vida sem lutas, mas promete estar contigo em cada uma delas. Se você está afundado em dívidas, lembre-se do envelope que chegou na hora certa. Se a doença está te consumindo, lembre-se do tumor que sumiu sem explicação médica. Se você se sente longe de Deus, lembre-se do Rafael que achava que não tinha mais perdão, mas hoje está nas águas do batismo. Deus não mudou. A obra que Ele começou em você, Ele vai terminar. Fique firme. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A provação que veio como furacão. Mas a história de Carlos e Marta não terminou ali. Porque, como diz o irmão mais velho da igreja, o diabo não gosta de ver a alma sendo salva. Quando Deus começa a usar uma pessoa, as provações vêm como fogo selvagem. E foi exatamente o que aconteceu. O desafio que ninguém esperava. 3 meses depois da restauração de Rafael, Carlos recebeu uma ligação do gerente do supermercado onde trabalhava como repositor. Carlos, a gente precisa conversar. Vem amanhã cedo. Ele sentiu o estômago embrulhar. Conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que ouvirá anos atrás, quando foi demitido do emprego anterior por causa das bebidas. Na manhã seguinte, sentou-se na sala do gerente, as mãos suadas, o coração acelerado. Carlos, você é um bom funcionário. Pontual, responsável. Mas a empresa está passando por cortes. E infelizmente seu setor foi um dos atingidos. Ele ouviu as palavras, mas demorou a assimilá-las. Você tem até o final do mês. Saíra de lá como se tivesse levado um soco no peito. Desempregado novamente. E dessa vez com uma família para sustentar. A noite mais longa. Chegou em casa em silêncio. Marta percebeu logo que algo estava errado. O que foi, amor? Ele contou, a voz embargada. E agora, Marta? Como a gente vai pagar as contas? O aluguel? A luz?
Ela o abraçou forte. A gente já passou por pior, não passou? Deus não nos abandonou até agora. Ele não vai abandonar a gente agora. Mas Carlos não conseguia enxergar saída. Naquela noite, enquanto Marta dormia, ele ficou acordado, olhando para o teto, os pensamentos girando sem parar. Será que Deus realmente se importa? Será que a gente não tá só se enganando? As dúvidas o sufocavam. A oração que quebrou o silêncio. No dia seguinte, ele foi ao culto de oração. Não tinha ânimo, não tinha palavras bonitas. Só tinha uma dor que não cabia dentro do peito. Quando o irmão cooperador pediu para que quem quisesse oração se levantasse, Carlos permaneceu sentado. Não queria que ninguém soubesse da sua fraqueza. Mas então, como se uma voz suave lhe falasse ao coração: levanta, meu filho. Eu estou aqui. Ele se levantou, tremendo. Irmãos, peço oração por mim. Perdi o emprego. Não sei o que fazer. Não precisou dizer mais nada. Os irmãos o cercaram. Mãos se estenderam sobre ele. Orações sinceras subiram ao céu. E ali, entre lágrimas, Carlos clamou: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não deixe a gente desistir. Mostra um caminho. A porta que se abriu no lugar inesperado. 2 dias depois, enquanto voltava de uma visita a um irmão doente, Carlos passou em frente a uma pequena oficina mecânica. Um cartaz na porta dizia: precisa-se de auxiliar. Sem experiência necessária. Falar com João. Ele parou. Olhou para o cartaz. Olhou para o céu. Será, senhor? Entrou. Moço, eu tô precisando de alguém para ajudar aqui. Sabe mexer com carro? Não, senhor. Mas eu aprendo rápido. Sou trabalhador. João, o dono da oficina, o olhou de cima a baixo. Tá bom. Começa segunda. Pago não é dos melhores, mas é honesto. Carlos saiu de lá com um peso a menos no coração. Não era o emprego dos sonhos. Não era nem perto do que ganhava antes. Mas era uma porta aberta. E ele sabia que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. A lição no trabalho duro. Os primeiros dias na oficina foram difíceis. Carlos não entendia nada de mecânica. Suas mãos, acostumadas a empilhar caixas, agora lutavam com chaves de fenda e porcas enferrujadas. Mas ele não desistiu. Toda noite chegava em casa com as mãos sujas de graxa, o corpo dolorido, mas o coração grato. Hoje eu consegui trocar um pneu sozinho. Contava animado a Marta. Glória a Deus. Ela respondia, sorrindo. E assim, aos poucos, ele foi aprendendo. Não só a consertar carros, mas a confiar que Deus provê, mesmo quando a gente não enxerga como. O milagre que veio pelo correio. Um mês depois, quando as contas já estavam apertando de novo, chegou uma carta no correio. Era do INSS. Marta abriu com as mãos trêmulas. Carlos, é a minha aposentadoria. Eles liberaram. Ele não acreditou. Mas como? Você não tinha direito ainda. Eu não sei. Mas tá aqui. E é o valor exato que a gente precisa para pagar o aluguel e as contas atrasadas. Carlos segurou a carta, olhando para ela como se fosse um tesouro. Não era uma fortuna. Não era uma solução mágica. Era a prova de que Deus não esquece dos seus. A bênção que veio através de um irmão. Mas Deus não parou por aí. Uma tarde, enquanto Carlos trabalhava na oficina, um carro luxuoso parou na frente. Desceu um homem de terno que ele reconheceu imediatamente. Era o irmão Alberto, um dos cooperadores da igreja, dono de uma empresa de construção. Carlos, como você está? Na luta, irmão. Trabalhando aqui agora. Alberto olhou ao redor, depois fixou os olhos nele. Você não é da construção, Carlos? Já trabalhei sim. Mas faz tempo. Pois eu tô precisando de um encanador na minha obra. Se você quiser, pode começar semana que vem. Pago bem, e é serviço certo. Carlos quase caiu para trás. Irmão, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só aceita. Deus está te dando uma chance. E assim, em menos de um mês, Carlos estava de volta à área que dominava, com um salário que daria para sustentar a família sem aperto. A restauração que ninguém esperava. Mas o maior milagre não foi o emprego. Foi o coração de Carlos. Aquele homem que antes se afundava na cerveja, que desistia ao primeiro sinal de luta, agora se levantava mais forte a cada prova. Marta, eu entendi uma coisa. Disse uma noite, enquanto liam a Bíblia juntos. Deus não tira a gente das provas só para nos abençoar. Ele deixa a gente passar por elas para nos tornar bênção para outros. Ela sorriu, sabendo que ele tinha finalmente compreendido o propósito. O jovem que precisava de uma chance. E foi assim que certo dia, enquanto fazia uma visita com os irmãos, Carlos conheceu Tiago, um jovem de 19 anos, viciado em drogas, abandonado pela família. Ninguém quer saber de mim, irmão. Tiago disse com os olhos baixos.
Até minha mãe falou que eu tô perdido. Carlos se ajoelhou ao lado dele. Eu já ouvi isso antes. Já me senti assim. Mas Deus não desiste da gente, Tiago. Nunca. E ali, na calçada suja de uma rua esquecida, Carlos compartilhou sua própria história. Se Deus pode me tirar do fundo do poço, pode te tirar também. Tiago chorou. E na semana seguinte, estava no culto. Hoje, ele está limpo, batizado e servindo na igreja. Tudo porque um homem quebrado decidiu não desistir. A família que Deus reconstruiu. Hoje, quando você entra na casa de Carlos e Marta, vê uma coisa que poucos têm: paz. Não é uma casa luxuosa. Não é uma vida sem problemas. Mas é um lar cheio de Deus. Carlos agora é cooperador na igreja, ajudando outros homens que lutam contra vícios e desânimo. Marta lidera um grupo de oração com as irmãs, compartilhando como Deus a curou e como ele sustenta a família. Rafael está na escola bíblica, preparando-se para servir. Tiago é como um filho para eles, restaurado e cheio de propósito. E toda vez que alguém pergunta, como vocês conseguiram? A resposta é sempre a mesma. Não foi a gente. Foi Deus. A gente só ficou firme. A última prova e a maior vitória. Mas Deus ainda tinha uma última lição para ensinar a Carlos. Um dia, enquanto fazia uma visita a um irmão doente, Carlos sentiu uma dor forte no peito. No início, ignorou. Deve ser cansaço, pensou. Mas a dor persistiu. No hospital, depois de exames, o médico veio com um rosto sério. Carlos, você tem uma obstrução nas artérias. Precisa de uma cirurgia. Marta segurou sua mão, os olhos cheios de lágrimas. De novo, senhor? Carlos murmurou. Mas dessa vez não houve medo, porque ele já tinha aprendido que Deus não abandona. A cirurgia que virou testemunho. A operação foi marcada. Na véspera, a igreja toda jejuou e orou por ele. No dia da cirurgia, enquanto o colocavam na maca, Carlos olhou para Marta e sorriu. Se for hoje, eu tô pronto. Se não for, eu volto para continuar servindo. E então, algo inesperado aconteceu. O médico, depois de abrir o peito de Carlos, parou. Isso é impossível. Ele murmurou. O que foi, doutor? Marta perguntou, aflita. A obstrução sumiu. Não tem mais nada aqui. Não preciso operar. Silêncio. Depois, lágrimas. O médico incrédulo só balançou a cabeça. Eu nunca vi isso. Mas Carlos sabia. Deus tinha ouvido as orações. O homem que Deus transformou. Hoje, quando Carlos sobe ao púlpito para dar um testemunho, ele não fala como um herói. Ele fala como um homem que foi quebrado, mas restaurado. Deus não promete que a gente não vai passar por lutas. Mas ele promete que se a gente ficar firme, ele vai nos levantar. E então, ele olha para a congregação com os olhos brilhando. Se você tá aqui hoje e acha que não tem mais jeito, se as contas estão atrasadas, se a doença tá te consumindo, se o vício tá te destruindo, eu tenho uma mensagem para você. Deus não terminou com você. A obra que ele começou, ele vai completar. Fique firme. A oração final. E assim, com o coração cheio de gratidão, Carlos fecha os olhos e ora. Senhor, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por cada prova, porque foi através delas que o Senhor me moldou. Obrigado por Marta, por Rafael, por Tiago, por cada irmão que o Senhor colocou no meu caminho. Obrigado por me ensinar que quando a gente acha que está no fundo do poço, é só o Senhor preparando a gente para uma bênção maior. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.